Muito bem, muito bem. Bom, Corinthians tem um jogo fácil, então, né, Sgrilles, no final de semana pelo Brasileiro. Joga com o Flamengo, 8h30 da noite. O Depay e o Charles têm chance de retornar à equipe, né? Ambos estão já na transição física de lesões, é isso? Isso, só relembrando que o Memphis Depay já está aí na transição física, é um problema muscular na coxa, e o Charles dores no joelho, né? Foi uma pancada que ele recebeu e acabou ficando fora das 2 últimas partidas da equipe do Corinthians e já tem também essa possibilidade de regressar juntamente com o Guinegão. Mas a grande preocupação, Lima, tirando o Guinegão dessa lista, a gente está colocando aí no YouTube, quem está no YouTube já está acompanhando a nossa arte, com o Thales Magno ali com as mãos pro alto. Você que pediu, inclusive, que ele ficasse na imagem para ilustrar. A seca de gols do ataque do Corinthians. O Memphis Depay não marca há 5 jogos ou 53 dias. E o Yuri Alberto, que teve o contexto nesse tempo que ele ficou sem marcar também por 2 lesões, não marca 9 jogos, 124 dias. 124 dias, quanto ele ficou parado? Então, ele ficou machucado. 100 dias? Aí é uma maldade. Não, mas eu até fiz o contexto de 2 importantes lesões. Aquela na lombar e também agora essa recente lesão. O cara tá parado há 123 dias, aí há 124 ele não faz gol. Mas foi em maio que ele marcou Então, a última mas vez, isso aí, esses 5 jogos e 9 jogos, foram os jogos que eles estiveram à disposição nesse período todo. Eles tiveram à disposição. A disposição é banco, não entrou. Isso, relacionados pro jogo, no mínimo no banco de reservas. Veja uma maldade. Também vejo. Thales Magno não marca há 10 jogos ou 67 dias. Romero há 151 dias, 21 jogos. O Kaique e o Vitinho ainda não balançaram as redes. O Kaique jogou 6 jogos ou esteve relacionado em 6 partidas, 101 dias. E o Vitinho, 7 jogos, 37 dias. É o ataque, tirando o Guinegão. Só o Guinegão que tá marcando dos atacantes do Corinthians. E o Dieguinho? Por que não tá nessa lista aí, o Dieguinho? O Dieguinho aí é meio campista, né? Aí são só os atacantes. Ó o detalhe importante, ó. Contra o Fortaleza, um meia marcou, que foi o André Carrídio. Contra o Palmeiras, o Matheus Bidu, lateral, e o zagueiro Gustavo Henrique. Contra o Juventude, o Mateuzinho, lateral. O Guinegão é atacante, mas a gente tira dessa listagem. Contra o Vasco da Gama, um meia, o Maicon, o Guinegão, atacante, e o Gustavo Henrique, um zagueiro. Contra o Palmeiras, o Piquerez muito obrigado. O Atlético Paranaense, Rodrigo Garro, meia, e o Guinegão, que não entra nessa listagem, atacante. E contra o Fluminense, o Mateuzinho, lateral, marcou. Então, essa é a seca de gols do ataque do Corinthians que preocupa o técnico Dorival Júnior. E isso, eu acho que é muito reflexo, assim, o Corinthians, eu vejo uma organização... É o Corinthians, né? Eu vejo uma organização ali, ó, isso foi tirado de contexto. Cadê o VAR? Tem VAR disso aí? Eu não tire de contexto, não. Confia comigo, no replay. Vai lá. Difícil, porque o meu Corinthians vai todo remendado. Aí, ó. Difícil, porque De novo, por favor. Mais uma. Silêncio. Confia comigo, no replay. Difícil, porque o meu Corinthians vai todo remendado pra esse jogo. Claramente é a gíria. Claramente difícil, porque o Corinthians vai todo remendado. Não. Claramente querem distorcer uma situação. Agora falando... Com certeza. Aí, até o quero, né? Até o quero aqui, ó. E agora tem o Coste dizendo meu Corinthians. Corta aí, quero. Tem que cortar esse aí também. Corta o Coste aí. Interrogação. Meu Corinthians? Não. Interrogação. Ele vai tirar o interrogação. Meu Deus, tem que colocar lá. Não, o sentimento você não consegue editar, Marcelo Lima. Graças a Deus, o sentimento é uma coisa que não é possível ser editada. Profundo. Agora falando do Corinthians, do Coste... Não pode ser editado um sentimento. O Coste hoje, ele tá poético aqui, né? Porque 2 jogos são 2 jogos. Falou que a minha hora é mais clara que meus dentes, né? Só trouxe verdades. Só trouxe verdade. Pô, obrigado mais uma vez aqui. Mas falando do Corinthians agora, o que... Aqui, ó. O Silvio Luiz tá dizendo o motivo porque o Coste tá tão inspirado assim. Uau, né? A noite foi na luz do Lampião, né, Coste? Pior que foi. Graças à tempestade. Graças à tempestade de São Paulo, né? E aquele vinhozinho já aproveitou. E eu dormi cedo hoje, rapaz. Coisa inédita. Cansado dormir. Exato, né? Foi muita atividade ali pro Coste na noite passada, mas... Eu acho que assim, o fato do Corinthians ter poucos gols com os atacantes mostra o estágio que o Corinthians ele se encontra, né? É um time que tem uma melhor organização defensiva, eu acho que isso não dá para negar, né? Tanto que metade dos jogos com o Dorival, o Corinthians não levou gol, né? O segundo o Marcelo Lima teve o clean sheet, né? Aquele
saiu com um lençol branquinho, né, com a roupa branquinha, né, não precisou, né, o goleiro fazer grandes defesas, ou pelo menos não sofreu gol. Só que assim, o Corinthians ele não tem uma organização ofensiva, não tem muita criatividade. Você vê que é um time muito mais na base da vontade, né? E a vontade, acho que assim, por mais que oscile um pouco contra o Sport, parece que os jogadores estavam com um pouco menos de vontade. Em jogos de mata-mata estão com um pouco mais, né, de vontade. Mas eu acho que é muito isso, né? Então isso reflete. Não é o time que tem uma organização, não é o time que tem uma criatividade, não é o time que tem um modelo tão definido quando a gente fala em ataque. E isso se reflete nos números, né? E as lesões também, óbvio, que impactam, né? Acho que passa muito por isso também, viu, Rani? Porque você não tem um principal articulador, você não tem o Garro. Quando você não tem o Garro, muito. Você não tem substituto, você não tem ninguém pra pôr no lugar. E aí você vai... Por isso que tem a seca dos atacantes também. Quem coloca essa bola ali pra Memphis Depay, pra Yuri Alberto, pra Thales Magno, a dificuldade que a gente sempre cita aqui do Dorival ter o trio, que é um trio que faz toda a diferença. Ele teve 3 vezes só nessa passagem aí no Corinthians, o Dorival Júnior. Então, muito dessa seca, não também só pela culpa dos atacantes, porque essa bola não chega. E no jogo contra o Sport, Yuri Alberto toda hora vinha buscar jogo. Toda hora vinha pro enfrentamento ali com os volantes, para buscar a bola, para tentar uma jogada individual, para tentar servir ali o Vitinho ou outros jogadores, um lateral que passava. Então é muito complicado também colocar nessa seca de gols a lista de ausências constantes e grandes a cada partida. E isso é uma característica desses jogadores que tendem a ser mais protagonistas, né, dentro do time. Se a bola não chega, eles vão recuar, eles vão querer participar mais do jogo, eles vão querer, né, tá ali também na construção de jogadas. Então a gente vê isso, né? Um exemplo do São Paulo, por exemplo, o Luciano por muito tempo fez isso, né? Tanto que criticavam ele tentar ser meia. A gente vê isso no Corinthians com o Yuri Alberto e muitas vezes com o Memphis também, né? A bola não chega, ele já recua e tenta fazer uma construção. O próprio Neymar, quando ele foi utilizado como falso 9, que a bola não chegou para ele, né? Kleber Xavier ainda, ele voltava e ele falava assim, pô, eu vou ter que armar, né? Porque ninguém tá conseguindo armar para mim. Então é até assim natural que isso aconteça, mas tira o Yuri Alberto, né, da zona que ele é mais perigoso, que ele é mais fatal, que é ali próximo à grande área.